Salve, salve, nação brasileira! O Linha de Passe chegou e chegou com tudo. Temos aqui o pós-jogo da seleção brasileira. Brasil 3, seleção do Chile 0. Galera, o Estevão fez um golaço, cara. Que golaço de bicicleta do garoto. E depois o Lucas Paquetá entrou com tudo. O primeiro minuto dele em campo já fez um belo gol, né? Uma boa jogada do Luiz Henrique, que entrou falando o seguinte, hein? Eu quero lugar nesse time. Luiz Henrique entrou com tudo, fez grande jogada, quase fez um golaço e a bola sobrou para o Bruno Guimarães, galera. Seleção brasileira 3, seleção do Chile 0. Você gostou do jogo? Comente aqui, quero saber a sua opinião sobre esse jogo da seleção brasileira. Vamos acompanhar aqui agora o Linha de Passe. Deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Simbora! O Jean falou que queria ficar com a galera do YouTube. Estamos com a galera. Mande sua pergunta. Na medida do possível, eu vou tabelando aqui com o Jean, com o Marra, com o Vitor Birner, através dos seus passes no chat no YouTube. Mas vamos lá. Mário Marra, Oi. Eliminatórias deu 3-0. Boa noite pra você. O que achou da vitória brasileira? Prazer, Felipe, estar com você, com o Jean, com o Vitor, com o Fã de Esportes. Eu achei que foi uma vitória. Acho que até demorou um pouquinho, né? A ter um pouco mais de tranquilidade no jogo. Primeiro tempo de muita luta, muita entrega. Não dá para falar algo diferente. E eu também não esperava isso. As entrevistas do Carleto, ele deixou muito claro que ele ia cobrar muito isso. Falou de velocidade com a bola. A seleção brasileira teve velocidade com a bola. Mas acho que tinha ansiedade. Mérito também do Chile, que conseguia se defender bem, né? E tinha erro sistemático, né? De toda hora tentar a bola por dentro da defesa do Chile. Depois que fez o primeiro gol, eu acho que a seleção brasileira ficou um pouco mais tranquila. Eu acho que foi um bom jogo. Acho que bons sinais, positiva o jogo no Maracanã. Jean. Mais ou menos, né, galera? Até os 26 do segundo tempo, o segundo tempo estava horroroso, né? Só melhorou com a entrada do Luiz Henrique e também do Lucas Paquetá. Muita gente, quando pega esse tipo de jogo, fala o seguinte, mas é o Chile, tá uma porcaria, nas eliminatórias e tudo mais. Como, mesmo diante de um adversário desse, fazer uma análise que permita ver melhora no que o Brasil fez em comparação com o que fazia? Boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, eu acho que assim, essa argumentação de adversário fraco, acho que já está claro para a gente que ela não serve para desmerecer boas atuações. Isso vale para muitos times de futebol no Brasil, vale para muitas partidas da seleção numa história recente. Quantas seleções fracas o Brasil já pegou e não conseguiu jogar bem contra elas? Então, eu não consigo olhar para... E outra, jogar contra ônibus estacionado costuma ser também muito difícil, encontrar espaço contra seleções que estacionam um ônibus na área. Foi o que o Chile fez hoje. Eu gostei muito do primeiro tempo do Brasil. Embora o placar tenha sido alargado na segunda etapa e garantido, né, com essa folga na segunda etapa, eu achei que o primeiro tempo foi muito bom. Um primeiro tempo em que a gente viu uma intensidade absurda, como disse o Mar, inclusive dos atacantes. Então, o que a gente via ali, o quarteto da frente, roubando a bola, marcando em cima, tirando a bola dos chilenos e criando muito. Eu acho que criou de uma maneira legal, se a gente for ver a quantidade de triangulações, de tabelas que a seleção fez e mais. A seleção no primeiro tempo finalizou uma vez a cada 3 minutos, quase. Tá um pouquinho mais de 3 minutos. Então, assim, uma finalização a cada 3 minutos. Belas jogadas, o gol anulado aí que a gente tá vendo. Eu acho que o Brasil fez um ótimo primeiro tempo, o placar foi magro. Cheio de jogadores que tem pouca rodagem em seleção, com alguns jogadores mais novos e com uma característica do técnico novo de não ter um cara de retenção, de pensar o jogo, como o Brasil foi escalado hoje. Qual é a grande força do Brasil? Os 3 jogadores atrás do centroavante, jogadores de muita pressão, jogadores que funcionam muito bem no jogo em direção ao gol. Acho que o Estevão, com o tempo, vai se transformar um jogador um pouco mais completo do que isso, mas são jogadores que gostam de jogar muito em direção ao gol, numa seleção que ainda não estava entrosada. E dentro dessa perspectiva, acho que o Brasil fez, eu assino embaixo, o que o Jean e o Marra disseram, um bom jogo. O Brasil conseguiu tornar a partida incômoda para o Chile, era a obrigação e o Brasil fez isso bem. O Brasil criou o suficiente para fazer mais do que 3 gols,
O Brasil tomou conta da partida com bastante tranquilidade, cedeu muito pouco jogo para o adversário. Só bola parada, né? Só bola parada. Então, assim, para uma seleção que acabou de... O jogo que eu vi, então, foi outro, cara. Eu acho que o Brasil fez um primeiro tempo bom. O segundo tempo só foi jogar bem depois que entrou o Lucas Paquetá, o Luiz Henrique, o Andrei e outros jogadores ali que entraram. Daí, a partir desse momento, 26 minutos mais ou menos do segundo tempo, com 1 minuto em campo, o Paquetá faz o gol, né? Daí o Brasil começa a jogar bem, a tomar conta do jogo de novo. Porque o segundo tempo estava horrível, cara, até os 25 minutos. Pedro, eu acho isso muito bom, tá? Isso não é uma crítica. Isso é uma maneira de cada um ocupar aquele espaço, tudo. O João Pedro, ele foi algumas vezes o jogador que entrava na área. Ele não finalizou. O lance do gol é um lance de muita esperteza dele, de muita qualidade, o primeiro gol. Porque ele vê pouco espaço para chamar o Douglas Santos para o jogo e ele teve coragem e qualidade para colocar ali por dentro e a partir dali a jogada se desenvolveu com o Douglas, com o Rafinha e o gol do Estevão. Então não é uma crítica à ausência do 9. É, para mim, um muito bom aproveitamento da ideia de não ter um 9 novão. Fala, Gil. Não, só que é legal que, assim, é a ausência do 9 e, se você quiser, também a ausência do 10, né? Porque, Sim, no fim das contas, a gente está falando de uma seleção que tinha... Mais de um é 10. 4 atacantes de movimentação. Ninguém centroavante, ninguém meia, mas 4 atacantes de movimentação. É óbvio que o Rafinha pode fazer aquela função de meia central, o João Pedro pode fazer a função de centroavante, mas eu acho que para um jogo como esse, jogar contra um Chile que a gente sabia que ia jogar desse jeito, no fim é legal você ter esses caras que se mexem muito, que não facilitam a marcação do ponto de vista de você saber exatamente onde cada jogador vai estar. Então, eu acho, acho que também, por outro lado, você pode dizer, mas num jogo contra alguém tão fechado, ter um centroavante, um cara de peso dentro da área, tudo mais, seria interessante. Só que o Brasil não tem esse jogador hoje, né? Eu acho que você pode até dizer, o Richarlison pode fazer isso, né? Mais pelo porte do que qualquer outra coisa, mas também não é o Richarlison um centroavante. Então, eu gostei da escalação inicial e, repito, para mim eles foram muito bem no primeiro tempo. Acho que essa movimentação que o Marra cita quando ele fala, vai olhar o mapa de movimentação e você vê talvez o Estevão em alguns momentos aparecendo mais como centroavante, o Rafinha mais como centroavante. Eu gosto porque isso acho que dificulta um pouco a marcação de um time que veio só para marcar. Quanto vocês acham que esse jeito do Brasil jogar contra o Chile é replicável contra, se não com as maiores, mas com as seleções das 2 primeiras prateleiras eu do acho que futebol se mundial? o Brasil estiver bem encaixado com essa ideia de jogo e principalmente com alguns jogadores em boa fase, é a maneira ideal de jogar. Porque eu não imagino o Ancelotti desenvolvendo um jogo muito rebuscado, porque nem a cara dele até a Copa do Mundo pelo pequeno período. Então, qual seria o jeito ideal do Brasil enfrentar a Copa do Mundo, as grandes seleções na Copa do Mundo? Ter capacidade de marcação alta com muita pressão, um jogo agudo interessante e capacidade de baixar as linhas quando é necessário. E no Real Madrid ele fazia isso. O Real Madrid cansou de jogar em contra-ataque, deixando o Vini Júnior mais adiantado, etc. Na hora que o Brasil tiver a vantagem, eu perceber que o adversário está atacando muito o Brasil, pegar uma Espanha, por exemplo. Né? Vamos supor que o Brasil pressiona a saída de bola e, em algum momento, a Espanha consegue fazer a transição. Se você tiver jogadores de contra-ataque de qualidade, e o Brasil tem exatamente esses jogadores como seus melhores jogadores para a resolução de jogos, eu acho que é exatamente essa a melhor maneira de jogar. E digo mais, se na Copa do Mundo o Brasil tiver algum centroavante em boa fase, agora não, mas vamos supor que o Pedro justifique a contratação. Eu uso o João Pedro atrás do centroavante, como uma dobra de jogador ali. Então, assim, eu acho que a ideia inicial do Ancelotti, né? É bem diferente. A ideia inicial do Ancelotti, e eu acho que ele só vai poder desenvolver isso de fato no período pré-Copa do Mundo, quando ele estiver com jogadores, que até ali a gente só vai ver muitos testes e alguma coisa para desenvolver isso um pouco, não de fato. Eu acho que ela inicial é a mais possível de ser aplicada e, com a cara do Ancelotti, a mais adaptável ao que os jogadores do Brasil de mais qualidade oferecem, pensando no curto período que ele tem para preparar a seleção até a Copa do Mundo. Eu só acho que, assim,
A gente já ouviu o Ancelotti falar, a gente já viu as escalações que ele colocou nas 2 primeiras datas FIFA. Equador foi bem diferente. Bem diferente, fora de casa. Sim. Vai ser diferente contra a Bolívia. Ele já afirmou que vai ser diferente. Isso, né? Então ele já afirmou que vai ser diferente. Então eu acho que não necessariamente ele vai jogar com... Eu estou simplificando, tá? Mas com um quarteto ofensivo contra as grandes seleções na Copa do Mundo. Dependendo da seleção, dependendo da força ofensiva do rival, eu acho que ele pode encorpar o meio-campo, ele pode tirar um desses caras de frente, o Martinelli ou o Estevão. Lembrando que ele vai ter o Vinícius ainda, né? Então, assim, eu acho que ele pode fazer uma formação diferente, porque o Ancelotti é assim, ele é um cara que muda de escalação de acordo com o adversário. Então, acho que ele pode fazer isso, mas também acho que se for para jogar com um quarteto ofensivo, tem que ser com uma formação desse tipo, porque ele precisará justamente dessa intensidade absurda que os caras mostraram no primeiro tempo. Só um detalhe, Jean, eu acho que se você tem um Paquetá em boa fase, por exemplo, você tira o jogador do centro da linha de 3, você mantém a mesma pressão, você tem mais força de recomposição de marcação. Com capacidade de chegada. E a mesma ideia de jogo com algumas características diferentes. Que eu acho que muda. Eu acho que assim... só pode o 11 também nisso. Então, mas se você tira um dos 4, né, Marra, e coloca o Paquetá, eu acho que mas muda. Mas ainda não colocando um centroavante. Ainda não colocando um centroavante. Mas eu acho que muda. Aí talvez ele possa pensar na seleção mais num 4-3-3 do que num 4-2-3-1. O que me chamou a atenção o primeiro comentário do Jean, que ele citou um miolinho do jogo em que era o velho Brasil, e me pareceu até talvez por um cansaço dos titulares, por justamente... E Primeira metade do segundo tempo. E quando isso acontece, de fato é um problema. Teve uma jogada que a gente tava vendo junto, né, Marra? Que é aquela que o Tapia pega sozinho na direita. Sim. Absolutamente sozinho, não era um contra-ataque, não era nada. Mas que a gente conversando muito aqui no ambiente de seleção brasileira essa semana, a turma queria muito um resultado para carimbar a sensação positiva que eles vinham tendo do ambiente dos últimos dias. Era um ambiente, é bom lembrar, muito carregado pós-Copa América, toda a data FIFA de 2024, segundo semestre, era uma pressão, se não ganhar, Dorival cai, se ganhar, ganha sobrevida. A data FIFA, né, de março, muita pressão, tanto que é derrotado, é goleado pela Argentina, Dorival cai. A data FIFA de junho, muito naquela coisa de uma estreia em Guayaquil, atípica, depois o fato novo Ancelotti, e agora querendo se ver uma cara de time, querendo se ver algo de trabalho, querendo se ver principalmente uma cara de grupo. O balanço de 3 dias de trabalho em Teresópolis, que a gente ouvia, era de algo muito positivo, que eles queriam confirmar isso em campo. Se debatia, que não seja uma vitória magra, que não seja um jogo sofrido, que não seja algo amarrado para a torcida. Então acho que foi isso que ficou daqui. Um clima frio no Maracanã. A própria Ivete tentou levantar ali antes do jogo, mas não era o público dela. Então uma galera sentada ali para o show da Ivete. Um primeiro tempo que demorou ali até os 37 minutos para o gol sair. Um público absolutamente diferente do público de Maracanã, de Flamengo, de Fluminense, futebol carioca, de grandes jogos. Mas eu acho que o recado interno foi muito interessante. Essa seleção queria sair daqui com essa vitória para falar, olha, mais que o caminho certo dos treinamentos e do ambiente, o resultado também apareceu. Construímos um bom resultado para não ficar só naquela coisa do bom ambiente do Ancelotti. Acho que isso me chamou a atenção no pacote da semana até aqui, Felipe. Pedro, continua conosco, só chamar e a gente vai jogando também para você que está aqui no nosso monitor. Eu acho que já dá para começar a falar de algumas individualidades. E aí eu jogo para você, não um jogador, a opção da escolha, Jean. Quem você no jogo, se não o melhor jogador, mas alguém que você chamou a atenção para a gente abrir o debate entre os atletas? Tá, eu queria, até vou juntar, vou aproveitar a sua pergunta então para juntar com o que eu queria falar quando você perguntou sobre jogar contra as seleções maiores e mais difíceis e tal. Eu acho que os laterais foram bem hoje. Os laterais participaram mais do jogo. A gente não estava acostumado a ver isso. Agora, nesse caso especificamente, embora eu até tenha começado elogiando a atuação da seleção e dizendo que a seleção já jogou mal contra muita seleção fraca, eu acho que no caso dos laterais, evidentemente, facilita muito você pegar uma seleção tão fraca, uma seleção que não ataca. Então, assim, eu tô vendo muito elogio ao Douglas, ao Wesley e tal, e acho que de fato eles mereceram elogios porque participaram muito das jogadas ofensivas, do apoio, mas aí realmente é difícil avaliar, porque
O lateral é aquele jogador que, quando for pegar uma grande seleção, vai ter uma função. Se tivesse que marcar o Lisê, Doué, Barcola é outro mundo, por exemplo. Exatamente, né? Então, assim, tem muito Yamal, o Mbappé se cair pelo lado. Então, é preciso pensar nisso. O Wesley não estaria tão valente com o Mbappé perto. Exatamente. Então, assim, eu queria só juntar as duas perguntas e dizer isso. Quer dizer, eu até elogio, como muita gente eu vi elogiando as atuações dos laterais hoje. Porém, é muito mais fácil ser lateral contra o Chile no Maracanã do que contra grandes seleções na Copa do Mundo, né? Sim, mas aí eu vou pegar o gancho do Jean para jogar para vocês. A gente vem falando de lateral com problema há muito tempo. Começa a ter um esboço de gente que pode ser replicado consistentemente ou ainda não? Ainda é uma disputa que está uma trocação entre os personagens? Não tenho certeza se... Bom, eu acho que o essa Wesley acho que está crescendo, garantiu né? vaga, é isso? Eu acho que ninguém garantiu vaga, eu acho que o Wesley está crescendo, eu acho que a partida do Douglas foi bastante correta e ele possivelmente vai ser chamado outras vezes. Mas, Felipe, se você observar, talvez em todas as posições, as dúvidas estão na antiga 2 e na antiga 6, né? Na camisa do lateral direito e na camisa do lateral esquerdo. Na zaga você vai ter ali quem vai ser titular, mas você não vai ter dúvida de quem vai ser... Assim, esses caras vão estar na Copa. Na lateral, a candidatura não foi tão bem lançada assim. Para mim, o grande candidato a lateral é o Militão, que tem outra característica, o Wesley como talvez alternativa. E aí o Wanderson dança, então, ou o Wesley, assim, depende, porque sim, a gente não pode esquecer que o Militão vai ser convocado. Apoia mais ou que apoia menos. O Militão é um cara que ele quer, que o Ancelotti quer ter no time e ele conhece bem, sabe que ele pode fazer o que o Douglas Santos estaria pronto a fazer hoje, que é guardar a posição pelo lado esquerdo para dar liberdade para o Wesley. Sim. Mas ele não teve que guardar a posição. E até eu acho que ele teve uma iniciativa, ou proatividade, ou o recado do banco, tipo, amigão, não tem nada para você fazer aí atrás. Se manda, você vai ser mais um no campo de ataque. E ele foi. Hoje era e ele isso. foi bem participativo. Mas a gente sabe que ele tem capacidade para fechar pelo lado. Hoje, né, Marra, um lateral como o Militão não faria sentido nenhum. Um lateral como o Danilo não faria sentido nenhum. Ou como a proposta inicial do Douglas, que poderia ser um zagueiro barra lateral. Não precisa ser zagueiro, se manda. Eu acho, pensando num time que vai ter jogadores de meio campo com bastante capacidade de construção, e imaginando o Brasil atuando contra as seleções mais fortes do mundo, pensando na Espanha, na França, em Portugal, na Inglaterra, se chegar com seus principais jogadores, é muito difícil você atuar com dois laterais que avançam muito. Tem muito mais lógica você atuar com um lateral que segura mais. O Militão começou jogando na lateral no São Paulo, joga na lateral, joga como zagueiro. A gente vê a qualidade dos zagueiros brasileiros e não tem o porquê de você botar o Militão brigando com esses zagueiros se você não tem um lateral, não tem, com todo respeito, um Cafu do lado direito que vai apoiar muito e marcar muito e fazer todas as funções. Marcelo, Daniel Alves, né? Quer dizer, esses caras não existem, por mais que você tenha um Wesley agudo e tudo mais. E o Pedro até falava, até para passar a palavra para ele, mas o Pedro até falava da possibilidade durante a semana da gente ver um Douglas mais recuado e um Wesley mais solto, mas no fim... Como era o Chile, que estava com o ônibus ali, pode até ser que o Ancelotti tivesse essa ideia, eu tenha essa ideia para algum momento específico, mas contra o Chile ele pôde soltar os dois, né? Pedro! Cara, eu gostei do Wesley. Sinceramente, eu gostei do futebol apresentado pelo Wesley nessa noite, cara, contra o Chile. Ele foi para cima, finalizando, dando opções ali para os companheiros de ataque. Ele é bem agudo, né, cara? Ele é bem ofensivo, né? Temos aqui, pessoal, as atuações da seleção. Bruno Guimarães e Luiz Henrique são os melhores em Vitória. Dê suas notas. Bem, cara, eu vou falar aqui uma coisinha também. Por que que o Ancelotti colocou o Richarlison, o Pombo, e não colocou o Samuel Lino, cara? Porque na posição que ele colocou o Richarlison, é a posição de ponta esquerda, onde joga o Samuel Lino. Porque ele já tinha colocado o Caio Jorge como centroavante. E daí o Pombo ficou ali fazendo a ponta esquerda e o Samuel Lino no banco. Eu fiquei um pouquinho chateado com isso aí, mas é gosto meu, né? Será que é porque ele joga no Flamengo? Pode ser. Pode ser. Ó, o Alisson teve uma nota de 6.8. Wesley,
6.9. Marquinhos, 6.9. Gabriel Magalhães, 6.8. Nota do público. Douglas Santos, 6.9. Casimiro, 6.6. Correu risco de ser expulso. Casimiro pisou no adversário. Andrei Santos, não vi nada demais neste jogador. 5.5. Bruno Guimarães, jogou pra caramba. 8.2. Rafinha, 7.3. Richarlison, 6.1. Estevão, jogou bem, cara. Jogou bem. Fez um golaço de bicicleta. 8.3. Luiz Henrique, melhor em campo, hein? 8.8. Entrou e mudou a cara do jogo. João Pedro, 7.0. Caio Jorge, 6.5. Gabriel Martinelli, 6. Lucas Paquetá, 6.5. Ancelotti, 8.3. E aí, você concorda, discorda das notas? Comente, fique à vontade. Para você, quem foi o melhor em campo e quem foi o pior? Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Tamo juntos. Valeu, fui!